aqui uma consultora de imagem para a gente falar sobre esse assunto e dar dicas. A Mariana Dantas está aqui com a gente, vai participar do programa. Mari, muito obrigada pela sua participação aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com você. Agora deixa eu compartilhar com você que está aí em casa que ontem, depois do programa, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora elogiando o meu look e dizendo que estava triste porque não estava gostando do que estava vendo no espelho porque estava acima do peso. Surgiu a ideia de trazer a Mari aqui para nos ajudar nessa missão, ajudar a nossa telespectadora e tantas outras mulheres que passam pela mesma situação. Primeiro passo, Mari, eu acho que é entender o corpo, né? E se aceitar também, né? Na verdade, quando a gente trata de baixa autoestima, vários são os fatores que podem interferir nessa baixa autoestima. É claro que isso reverbera na parte comportamental, mas o nosso comportamental faz com que a gente não queira se cuidar, né? A gente negligencie esse autocuidado. E aí, quando a gente não se gosta, a gente não se cuida. Quando a gente não se cuida, a imagem acaba validando e reforçando a ideia de que a gente não está bem. É verdade. Então, e hoje em dia, né, a questão da imagem está ligada a tudo. A vida profissional, a um relacionamento, enfim, a vida familiar. As redes sociais estão aí jogando na nossa cara direto que a gente tem que ser, que a gente não consegue, que não cabe em nós. Como driblar tudo isso e alavancar aí essa autoestima que está lá embaixo? Olha, a gente começa com cuidados básicos, sabe? De beber mais água, se alimentar melhor, criar uma rotina que seja favorável para que você se desenvolva e se perceba com mais valor. Quando você se percebe com mais valor, você acaba refletindo isso na sua vestimenta. Claro que as redes sociais acabam interferindo positivamente em alguns pontos, mas negativamente em outros muitos pontos. E a gente desenvolve essa comparação que chega a ser cruel com a gente. Então, quando a gente trata sobre refletir esse autocuidado e essa autoestima através do vestir, a gente acaba tendo que desenvolver conhecimento sobre nós mesmas. É verdade. Então a gente começa conhecendo o nosso próprio corpo. Isso é importantíssimo. Acho que é o passo crucial, tá? Para você que está em casa aí, não está gostando do que está vendo no espelho, é entender o seu corpo, se aceitar e dizer assim, o que é que eu posso usar? Né? Eu posso usar uma estampa, enfim, eu posso usar uma roupa que valorize mais de repente aquilo que eu gosto em minha cintura, o quadril. Como é que funciona isso para a gente entender o nosso corpo, Mari? Pois é, primeiro é entender que o nosso corpo, bem ou mal, ele está nessa situação que está hoje porque foi a gente que transformou. É verdade. Né? E se nós colocamos ele nesse lugar, nós somos as únicas pessoas que são capazes de mudá-lo. Então, a partir desse ponto o que é que eu posso fazer para ter o corpo dos meus sonhos? Sim. Você vai entender se você dá conta de lidar com isso ou não. Num segundo momento como é que o meu corpo se apresenta hoje? Claro, pessoas acima dos padrões ou além dos padrões, elas encontram um pouco mais de dificuldade em termos de peças no mercado que atenda essa necessidade. Mas dá para ajustar, dá para adaptar. Então, por exemplo, eu gosto da minha cintura fina, valoriza essa cintura fina. Eu não gosto do meu quadril, dá um jeitinho de disfarçar esse quadril. Cada caso vai ser um caso, mas de toda forma é possível sim você fazer essas adequações, seja no corpo, seja no rosto, seja no cabelo, em tudo aquilo que você vê diante do espelho e muitas vezes não te agrada. Eu trouxe algumas opções de imagens onde a gente consegue comparar, por exemplo, que às vezes um pequeno ajuste numa roupa que a gente já tem em casa faz com que a gente não precise adquirir novas roupas, nem investir tanto dinheiro. É possível sim, com um cinto, ensacando uma determinada blusa, cuidando dessas proporções corporais para que você não fique disforme, para que você fique harmônica. Então, claro, cada corpo ele vai ter um tipo de exigência. Mas, aí, no geral, a gente consegue lidar com isso com tranquilidade. E aí, no caso da nossa telespectadora que mandou a mensagem, ela está acima do peso, né? Que tem vontade até de se produzir, mas não consegue.
Vou dar uma dica aqui, a Mari vai me corrigir se eu estiver errada, a especialista é você, mas a terceira peça pode ajudar muito, né? A disfarçar ali aquela gordura indesejada. Pode, a terceira peça é um grande aliado na hora de disfarçar o que a gente deseja esconder. Então, depende da cor, depende da modelagem, depende do comprimento. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas, por exemplo, se você tem um quadril um pouco mais avantajado e deseja equilibrar esse quadril, uma terceira peça vai tirar o foco do quadril e, dependendo das cores, dessa combinação de cores, essa atenção vai ser realocada para o centro do corpo, deixando esse corpo mais longilíneo e mais estreito. É verdade, porque vai fazer aquela linha aqui que vai te alongar mais, né? Exatamente. Agora, Mari, assim, você sabe que tempo em televisão é na correria, né? Infelizmente. Mas eu gostaria que você desse dicas práticas, assim, pra gente finalizar dessa forma, né? Dizer, além da terceira peça, o que é que essa pessoa pode fazer? A estampa, por exemplo, tem que ser o fundo mais escuro, mais claro, para dar aquela disfarçada. Bom, então se a sua questão for um peso excedente, de preferência que esse fundo seja mais escuro e que essas estampas sejam menores. Sim. Se o peso for a menos e você deseja parecer ser maior visualmente, então peças que tragam mais atenção e captem mais luz. Então, estampas maiores com fundos mais claros. Ou, na escolha entre uma peça escura e uma peça clara, você opta por uma peça mais clara que ela vai captar mais luminosidade e vai dar um sentido de aumentar visualmente. Se você deseja estar um pouco mais alta, um look monocromático vai te esticar um pouquinho, então ele ajuda também a emagrecer. Olha aí, que maravilha, né, gente? Quero já agradecer, viu, Mari, a sua participação demais aqui com a gente. Quem quiser mais dicas como essa, é só seguir nas redes sociais. Deixa as tuas redes sociais. Isso. Tá aparecendo no vídeo para facilitar. Isso, @maridantac é o meu perfil profissional e nele eu compartilho algumas dicas e também dou possibilidades de cursos, de produtos digitais, enfim. É o meu contato, é só falar comigo no direct que eu compartilho, inclusive, esse material que está passando por aqui hoje. Muito obrigada, viu? Satisfação minha. É isso aí, minha gente. Com essas informações, a gente faz um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco